que pode também acontecer, professora, para facilitar o trabalho dos departamentos, caso os departamentos queiram, seria também o professor que tem alguma dificuldade, abrir ao departamento, a coordenação, né, do curso, abrir uma sala de aula e a coordenação estaria como o segundo professor, ou seja, seria um único acesso e cada professor estaria numa sala. Mas porque ele é uma opção, né? Eu fico preocupada porque, veja, vamos dizer, a atual turma, é claro, como a gente já teve um contato inicial com a turma, a gente até sabe quem pertence à turma ou não, né? Mas, por exemplo, uma turma nova, eu, professor, não sei quem foi que se matriculou naquela turma ou não. Eu não tenho ainda contato com aquela turma para gerar e-mail, para gerar um WhatsApp do grupo. Então, eu fico pensando, porque a gente precisa, como docente, amadurecer, porque daqui a um pouco a gente também está fazendo um pouco muito do trabalho da própria coordenação, da secretaria, né? No sentido de como é que a gente vai monitorar isso? Que aluno que pode acessar? Porque, às vezes, o aluno pode passar o link para outros alunos. Sim. Né? Aí, justamente por isso. Licença, essa preocupação e esse questionamento é muito oportuno, porque mesmo em períodos, digamos, no terceiro período, quarto período, tem os alunos que estão desblocados. Então, de repente, você está com aquela turma acompanhando até um determinado momento e aquele aluno era para estar, né, na turma e, de repente, por falta depois, desse contato. Exatamente. É muito oportuno essa colocação. Eu já ouvi de outros colegas partilhando também em grupo nesse momento, de fazer isso que a professora Eliette sugeriu. O professor cria inicialmente a sala de aula. A sala de aula é do professor, para que ele tenha essa possibilidade e mobilidade em toda a interface, né, da ferramenta, assim, de ter acesso a tudo, a gerar o Google Forms, a fazer um comentário, a gerar naquele mural a questão dos fóruns de debate, ele tem essa autonomia. Mas aí ele partilha com alguém da coordenação, a turma, para poder ficar acompanhando, inclusive alguém da coordenação poder sinalizar para o professor, olha, tem um aluno que chegou agora, se matriculou, a gente fez a avaliação aqui, no caso, ele vai estar cursando essa disciplina, não foi dispensado. Então, haver essa comunicação também com a coordenação do curso. Então... Agora, Renata, eu realmente não essa colocação que Eliette fez sobre, por exemplo, se a coordenação criar a turma, cadastrar todos os alunos, porque também já teve essa fala em algumas IES que colocaram, a própria coordenação, a secretaria criou as turmas de acordo com o período que elas estavam, cadastrou todos os alunos ali dentro da turma e enviou o link para o docente daquela. Todos os docentes daquela turma têm o acesso ao mesmo link da turma, né? E aí, alguns falaram que não houve absolutamente nenhum problema, todos os alunos podiam acessar, os professores também. Então, eu só estou trazendo essa questão porque, como virou um debate gigante em outros grupos, e eu não vi esse debate acontecendo nesse momento, então eu fiquei muito angustiada, porque... minha preocupação depois, como formalizar, como é que o professor, professora, vou ter controle de que aluno que está cadastrado ou não na turma, se a gente... esse não é o papel do professor, é o papel da secretaria, entendeu? Fazer matrícula, essas coisas todas. Como reconhecer o acesso do aluno no grupo e gerar notas e tudo mais, se ele não tiver um cadastro formal de matrícula, baseado em matrículas reais, né? Então, essa foi uma das minhas angústias. Ok, eu vou mostrar a vocês onde ir lá na sala que a gente pode fazer esse controle, quem é quem, pelos e-mails, e nós podemos permitir e retirar, né? O professor pode retirar, digamos, você passou, como eu fiz para vocês, eu encaminhei o código, não é? De acesso.
Caminhei o código, todo mundo tem um código, qualquer pessoa pode entrar, mas depois eu posso lá, entrou uma pessoa que não é, eu posso retirar. Agora, também tem uma possibilidade, que aí seria bem interessante, né, para resolver essa questão de como a gente fazer, é que nós pegássemos, digamos, o primeiro dia de aula, ou então já pedisse aos nossos alunos, façam esse e-mail G Suite, que é lá no controle acadêmico, e às vezes eu mesma faço isso no primeiro dia de aula, passo uma lista para pegar os e-mails, pegar o telefone para montar o grupo do WhatsApp. Então, seria uma possibilidade, pega, eles já colocassem o e-mail, e você pega o e-mail deles e você mesmo coloca, adiciona os alunos. Então, você não passou o código, entendeu? Ele não vai ter acesso qual foi o código. É uma possibilidade também. Tá bom, e onde a gente pode adicionar especificamente o aluno, Eliette, aí? Como Essa adição do aluno especificamente, porque geralmente você tem um grupo formado, né? Aí você já tem um grupo de WhatsApp, você manda o link para eles, eles acessam, aí você ainda tem esse acesso. Mas, pontualmente, o aluno descolado, que você te dá um e-mail para você cadastrar, onde é que eu faço isso? Sim, ótimo, eu vou te mandar, vou mostrar aqui na sala de aula. Yolanda queria falar? Essas angústias que Eloíde coloca, eu acho que todos os professores estão com ela. Mas tem uma questão que é de ordem institucional, e eu acho que a gente podia se tranquilizar um pouco. Vai estar sendo votado a resolução que vai tratar de todas essas questões, porque ficou muito claro que a universidade assumiu o ensino remoto e que nós estamos com um processo de formação para aprendizagem do uso dessa plataforma, ou seja, desses recursos, desses dispositivos e aplicativos que estão sendo possibilitados. Enfim, essa angústia, ela não deixa de nos chamar a atenção para uma outra que eu acho que é bem importante. Muitos que estão aqui estão vinculados aos departamentos mais diversos. É isso, e seria importante, eu acho que já a gente começar a conversar, tem a resolução, mas com os nossos departamentos, para que a gente possa puxar essa discussão via departamento. De posse dessa resolução, a gente já começar uma ação conjunta, para que tenha o que a gente chama de uma uniformidade e a ação tenha perenidade. Porque, senão, cada um de nós, vamos pegar de forma bem objetiva. Minha preocupação como professora, eu tenho 4 turmas de sociologia, eu já tenho o WhatsApp de todas as minhas turmas, eu me comunico com eles, eu consigo esse e-mail, não é problema, eu já posso abrir já uma sala, se for o caso, mas a coisa não pode funcionar assim. Porque se for assim, vai ser passo desordenado, cada um uma temporalidade distinta. Então, a gente sai de uma ação institucional e vai viver uma experiência particular, ou seja, aquele professor parece até a impressão. Oi, Yolanda, se você me permitir só um adendo, eu estou trazendo isso porque ontem nós tivemos reunião do meu departamento e para ler a minuta da resolução e discutimos passo a passo a resolução. E esse tópico não ficou claro, tanto que quando eu fiz essa provocação na Assembleia, a gente colocou como pauta de levar isso como sugestão para as instâncias superiores, porque isso não está claro na minuta, esses aspectos, entendeu? Então, essa foi... eu queria ouvir, por isso que eu fiz essa provocação agora, para ouvir como é que vocês estão sentindo, porque vai ficar uma sobrecarga de tarefa e de forma muito informal, eu acho que em se tratando de secretaria, né? Olha, no curso que eu trabalho, nós fizemos a reunião ontem, né? Nós nos reunimos no Campus 5. Ontem, a coordenação, de 2 às 4, para ver a minuta, e o representante do CONCEP levar quais são as nossas sugestões. Depois das 4 às 6, nós ficamos com o pessoal do departamento. E aí, uma questão que nós vimos foi que houvesse pelo menos uma plataforma que fosse comum a todos. Aí, não tem o que pensar. Se nós temos acesso à sala de aula
do Google, então vai ser essa plataforma, a gente não vai usar outra. Agora, assim, a maneira de formar as aulas, a organização, é claro, vai depender de cada professor. Sendo que nós conversávamos hoje, eu e o coordenador, sobre isso, o professor Sanderson. Sanderson, eu acho que nós pensamos, lá no grupo mesmo dos professores, ainda há professor que não tem um e-mail G Suite, ainda não entendi o que era, qual era a diferença, então nós tentamos dar ontem uma assistência nesse sentido, mas depois nós vimos, olha, vamos facilitar também a vida do nosso aluno e vamos pedir a eles para fazerem um e-mail institucional, porque vai facilitar, facilita em tudo, por exemplo, se você está fazendo, como eu estou usando o Meet agora, e eu estou pelo G Suite, e ele entra pelo G Suite, ele não precisa me pedir permissão para entrar, ele já entra automaticamente, porque ele está dentro da mesma instituição. Se ele vem com e-mail de fora, aparece como aparece aqui para mim, permitir ou negar, permitir ou negar. E depois, é claro, é uma sala virtual, você que é o professor vai ter lá o controle, quem está, quem não está, por exemplo, eu tenho, como eu trabalho já com a sala, mesmo no presencial, alguns alunos não entraram. Então, quando eu volto lá para o presencial com eles, olha, tem gente que ainda não entrou. Por que você ainda não entrou? Qual foi o problema? Está entendendo? E aí, também tem aluno que acaba errando e entra com um e-mail, depois entra com outro, aí você vai 2 vezes, aí você tem que tirar um e-mail. Então, o e-mail institucional, eu acho que aí já facilitaria a vida da gente. Talvez isso não seja possível de imediato agora, porque assim é uma situação mais atípica. Mas essa é uma realidade, penso eu, que como nós já vimos falando das tecnologias para a educação, isso não tem mais uma volta. A gente, mesmo que volte para o presencial, a gente vai continuar tendo esse suporte remoto, mesmo como eu já fazia, como alguns professores também da UEPB e do Brasil afora fazem. Agora, vamos lá para a sala de aula, que eu vou mostrar onde é que você pode retirar. Aí, no caso, é claro, o professor tem sua lista pela chamada e vai fazer o controle, ver quem é que ainda não está. Se você tem um e-mail dele, você pode acrescer. Então, é um controle do professor. Eu não estou nem pensando nisso a nível de colocar isso para a secretaria, nem nada, porque a nota do nosso sistema é outra. Ali, o que é que vai facilitar para mim? Eu ter as notas e transferir lá para o sistema da UEPB. Não vai ser transferida de imediato, não é? Então, a gente pode baixar a planilha, não, ali eu tenho as notas e computar as notas lá no sistema da UEPB do mesmo jeito, como nós já fazíamos. Isso não vai mudar, eu penso, nesse momento, não. Mas vamos lá para a sala, eu vou partilhar aqui. Vocês estão vendo agora? Sim. Sim? Pronto. Então, Sim. a questão de participar, criar, nós já vimos. Eu vou mostrar aqui essa outra turma que eu já tinha. Na turma de vocês mesmo, que é uma turma enorme, quase 300 pessoas, que eu fiquei muito feliz, porque, olha, mural, atividades, pessoas. Pronto, é aqui. Colega que me perguntou a respeito, veja, nas pessoas, eu coloquei aqui, quando eu organizei a sala, quando vocês começaram a entrar, eu pedi que eu queria de A a Z, eu deixei na ordem alfabética, porque senão fica tudo bagunçado, então eu já defini aqui, colocar de A a Z. Veja aqui, em Adriana Ribeiro, eu posso enviar um e-mail só para ela, isso é fácil. Eu posso adicionar alunos aqui, ó, convidar um aluno, digite o endereço de e-mail do aluno e ele já vai receber o convite, ele não vai entrar pelo código. Quando ele apertar lá no e-mail, já vai entrar automaticamente. E aqui, ó, se eu marcar na aluna, eu posso excluir essa aluna.
certo? Está marcada a opção aqui de enviar, e aqui também eu posso retirar essa aluna, certo? Eu posso guardar, fazer a opção gerencial. Aqui nas notas, nós não temos notas ainda, porque, claro, não tinha, mas alguns alunos, olha, eu tinha colocado uma atividade de 30, que é 30, outra de 100, lembra que eu tinha falado sobre isso? Ó, eu deixei sem data, não é? E ainda não tem nota, porque eu não conferi essas notas. Mas aqui já apareceria todo, e depois eu poderia fazer como é que se diz? Uma planilha sobre isso. Agora, a questão que foi a dúvida maior, que é a questão do formulário, né, que foi a pergunta da professora, como é que a gente faz o formulário? Também me perguntaram, como é que eu coloquei os vídeos aqui? Não foi isso? Alguém me perguntou isso também, do Meet. São duas formas. Primeiro, esses vídeos, eles dois estavam na TV da UEPB, e esse estava no canal do César, que é no YouTube. Então, esses três eu coloquei pelo link, né? Apenas copiei o link. Eu poderia colocar aqui, cadê? Atividade, pergunta, material, certo? Material, daria o título do material, adicionar, então, link. Nesse caso, eu botei com link. Mas a colega perguntou, professora, mas eu fiz a gravação, como nós estamos fazendo agora. Terminou, eu quero disponibilizar na sala. Onde é que eu vou pegar isso? Vou aqui, Google Drive. No Google Drive, no seu Google Drive, olha, se eu botar aqui recentes, meu Google Drive, no recente já vai aparecer alguns vídeos, tá vendo que eu tinha feito? Mas se eu quiser aqui no meu Google Drive, eu posso colocar, olha aqui, ó, aqui, recordações, ou seja, as aulas gravadas. Vocês vão perceber que todas as aulas gravadas vai ter um vídeo da aula e vai ter esse documento aqui, que é o chat. Também ficou gravado para vocês. Por isso que eu disse, coloquem lá o nome para a gente saber quem fez. Isso é legal. Não é? Já é uma forma da gente garantir a frequência. Professora, eu usei o Meet, não gravei. Vai aparecer isso aqui? Não vai aparecer. O que apareceu no chat. Então, você teria que copiar e salvar, certo? Mas se você estiver gravando a aula, ele automaticamente já vai aparecer. Então, olha, no meu Drive, eu vou lá, copio, adicionar. Ele já vai lá para o lugar que eu quero adicionar aqui. Está vendo? Já foi para cá. Professora. Oi. Licença, só para fazer uma intervenção. Assim, conversar com os colegas, inclusive, né, dessa evolução tão rápida, inclusive dessas plataformas, institucionalmente que está se dando, né, nessas grandes empresas, como a Zoom, como a Google, como o próprio WhatsApp, devido à competitividade, né, à concorrência, para ter cada vez mais seguidores, usuários. O que é que acontece? A gente tem esse relatório do chat, que é uma maravilha, porque fica o registro, inclusive, de coisas que quando o professor está envolvido nessa explicação, né, do conteúdo em si, com a turma, naquela coisa assim, dando atenção a um aluno que fez um questionamento, muitas vezes eles colocam as perguntas só no chat, e devido ao volume de perguntas, pode ser que passe algumas sem ter resposta. Então, por isso que é muito interessante esse relatório de chat, porque a gente retoma não só a gravação da aula, mas dá aquela velha vista, né, aquela leitura dinâmica para dar uma olhada nas perguntas e nos comentários, nos bate-papos que eles fazem ali no momento do chat, né? E agora, mais recentemente, é uma coisa bem recente, a Google disponibilizou para o Google Meet, o Meet Attendance, que é para a gente ter o controle da frequência automático. A gente fica numa planilha de Excel
com toda a relação dos alunos e o momento que, por exemplo, se cai a internet dele, olha que fantástico, se cai a internet dele em um determinado momento, no Meet Attendance, a gente vai ter o registro da hora que ele entrou e da hora que ele saiu. Porque, inclusive, quem, digamos, quer fazer a gravação da sua aula e disponibilizar para assistir no momento assíncrono, né, depois. Que acontece? A gente pode orientar para essa pessoa em um atendimento individual, dizer, olha, assista do minuto tal ao minuto tal, que foi onde você perdeu aquela fala tão importante que a gente fez, que a gente estava debatendo. Então, isso é de uma, vamos dizer, de um movimento, não só nosso, né, de todo mundo aprender junto, como, inclusive, para essas instituições que são geradoras dessas ferramentas, está sendo um aprendizado grande, gigante para toda a humanidade, não é verdade? É verdade, com certeza. Todo o tempo nós estamos... Eu diria assim, olha, eu conversando com um colega, eu disse, olha, as dúvidas que ali no grupo do WhatsApp vão surgindo, eu disse, nossa, isso está acontecendo e tem isso. Aí, às vezes, é uma coisa que eu nem pensava, como foi o caso ontem, né, do e-mail, né, fazer uma sala que não era do e-mail pessoal, quem tinha o e-mail G podia utilizar. Aquilo eu descobri ontem, quando começaram a fazer as perguntas, não, tem alguma coisa errada, vou lá investigar. Então, eu acho que é um momento mesmo de aprendizagem. A gente está o tempo todo aprendendo, descobrindo novas coisas. Um colega, você faz uma... digamos, a gravação da aula, né? Às vezes a aula ela tem um espaço. Eu já vi colegas que não gravaram a aula como um todo, gravaram o momento da exposição e depois pararam de gravar e deixaram o debate sem gravação. E depois disponibilizou só a exposição. Então, vai depender de cada professor, não é? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, dependendo do tamanho do vídeo, quando você for anexar aqui, voltando lá, né, você for anexar, mesmo que ele esteja no Google Drive, dependendo do tamanho, ele pode não conseguir, digamos, você não conseguir colocar. Veja, esse aqui eu coloquei, tá vendo? Ele é pequenininho, mas eu poderia não conseguir. Então, o que é que você faz? Volta lá. No próprio Google Drive, você tem a função compartilhar, não é? No vídeo. E aí vai gerar um link. Aí você coloca aqui o link só. Porque ele é muito pesado, então às vezes você pode não conseguir. Pelo link seria mais fácil. Aqui, deixa eu voltar lá para vocês, só para vocês terem uma noção. Cadê? Não quero aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, meu Drive. Aqui tem um vídeo, está vendo? Aí, ó. Eu tenho compartilhar, gerar link compartilhável. Ó. Gerei o link. Ó, aqui, clique em restrito, se eu quiser mudar. Eu não quero restrito, eu quero aberto. Ó. Copiar link, copiei o link, aí vamos lá para a sala do Google. Agora, na sala, no lugar de tentar carregar o vídeo, que pode demorar muito, porque ele é pesado, mais de 1 hora de vídeo, eu vou aqui e coloco o link, apenas Ctrl V e adicionar link. Olha lá o vídeo, facilzinho, ok? Então, assim, há várias possibilidades. Lembra aquela ferramenta que eu falei do Sketchify, que também você pode cortar. Então, às vezes o vídeo está muito grande, porque a aula tem várias fases da aula e não vai ser interessante para o aluno ver tudo. Então, você pode cortar e botar só a parte que você acha mais importante, a parte da explicação, a parte do debate que você achou que deve comparecer, e diminuir esse vídeo, né? Então, aquela ferramenta que eu comentei, que é essa aqui, ó, que eu estou colocando na setinha. No meu caso, aqui ela já está instalada, já facilita. Vamos para o formulário, que foi a questão que a colega falou. Veja, o formulário, você tem 2 formas de criar o formulário. Direto na sua sala, ou o formulário indo aqui no menu.
Ó, aqui no menu eu tenho planilhas, eu tenho tudo e tenho formulário, está vendo? Aí vai formar o formulário lá no seu Google Drive, depois você puxaria para cá. Ou então você já faz direto aqui. Então, vamos lá fazer direto aqui. O formulário vai ser chamado atividade com teste. Bem, aquele mesmo jeito, eu vou dar um título aqui para atividade. Se quiser, eu posso dar uma descrição. E agora, esse formulário está em branco. Vamos abrir para começar a preencher o formulário. Primeira coisa que você não deve esquecer, colocar o título aqui em cima, nessa parte. Mesmo que você coloque aqui, mas se você não colocar aqui, aqui é para o sistema de busca do seu computador, como vai aparecer. Então, aqui, digamos, eu coloco, digamos, teste. Apagar aqui. Teste para professores. Pronto. É o nome do formulário. Aqui eu vou repetir o nome do formulário. Se eu quiser aqui dar alguma instrução, essa é uma prova, assim, assado, o que você quiser. E depois, aí eu orientei da última vez. Quando for fazer, a primeira questão não vai valer ponto. A primeira questão é o nome do aluno. Nome, seu nome, nome completo. Eu gosto sempre de dizer nome completo, sabe por quê? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas acontece, aparece Beto, Drica, Dri. Eu disse que, olha, vocês querem que eu adivinhe quem é Dri? Eu não vou saber quem é Dri. Deve acontecer de vocês também. O nome, aí aqui você, no caso, escolhe a opção, nesse caso é só o nome, resposta curta. Vai ter chave de correção? Claro que não. Não vou colocar chave de correção, porque aqui vai só o nome do aluno. É obrigatório? É, então eu marquei obrigatório. Aqui tem descrição, validação da resposta, não precisa colocar isso, porque não ainda, isso aqui era só para eu identificar quem é o aluno. Aí agora eu vou para a segunda questão. Na segunda questão, eu quero de múltipla escolha. Você pode, inclusive, copiar as opções que você já tem lá no exercício, Ctrl+C, Ctrl+V, ela já vai direto aqui, e depois você só vai retirar aquelas letras, se é a letra A, a letra B, a letra C, como assim por diante, né? E aí você preenche a questão que você quer, e vai gerenciar aqui, obrigatório. Quando você diz obrigatório, porque às vezes não acontece do aluno, esqueci de resolver alguma questão. Se ele tentar enviar para você, vai dizer que ele não pode, que faltou uma questão para resolver. Então, é bom deixar... Oi. Então, é aí que entrou aquela minha questão sobre avaliação. Eu fiz, como você orientou, eu fiz um exercício, né, de fazer de cada questão uma sessão que era para poder gerar uma alternativa diferente para cada aluno, né? Isso. Tanto fiz das sessões quanto fiz dos itens de resposta. Isso. Agora, a minha dificuldade que eu tive aqui foi em gerar nota, porque eu achei que tivesse colocado os valores lá, quando você vai... Onde é que coloca os valores? Então, bem, os valores vai ser aqui, ó, chave de resposta, certo? Na chave de resposta, olha aqui, ó, os pontos. Essa questão aqui, eu quero que ela tenha um valor de 2 pontos. Vou adicionar um feedback, resposta incorreta para... Sim, antes disso... Primeiro, eu vou dizer que a resposta correta é essa. Aí, agora, adicionar o feedback. Eu só quero dar o feedback da resposta correta, ou quero dizer também, não, a resposta correta não é essa, por isso, por isso, por isso. Então, você pode dar os 2 feedbacks, se você quiser, né? Aqui, o feedback dá errado, o feedback correto. Quer colocar algum texto para que o aluno, digamos, no correto ou no errado, no caso é mais no errado, né, que a gente colocaria,
você errou por isso, então dê uma lida nesse texto novamente e assim por diante. Salvei, veja, agora essa questão, ela está valendo 2 pontos, está vendo? Essa aqui que só era o nome, eu não botei ponto nenhum. Ok. Certo? Agora, e aí, eu aquela questão que você me perguntou do aleatório, desculpa, quase não sei. Você vai definir quando você está montando, aqui está concluído nessa parte, olha, aqui, ó, o aleatório, aí eu posso colocar, e com base, que no caso são as sessões, né? Se eu quiser fazer uma nova sessão, ou ordenar as opções aleatórias. Múltipla escolha, é bom deixar aleatório. Aqui, né, como é que eu diria? Os enunciados, as opções, e no caso, para, eu diria, baralhar, né, as questões, para ficar, que era a primeira e para a última e assim por diante, você sempre abre uma nova sessão aqui. Importar pergunta, adicionar, ir para uma sessão e abrir uma nova sessão. Aqui no caso não, porque eu já tinha colocado esta questão, né, e aí você faz aquele jogo. Oi, querida. Desculpa, é porque esse foi crucial. Eu tive, assim, mil dúvidas. Então, quando você abrir uma nova pergunta, abra aí, por favor, uma nova pergunta. Certo, uma nova pergunta, você vai ter que fazer a mesma coisa, escolher. Não. Ok. Quando coloque em modelo de grade, porque eu tentei fazer uma questão associativa, associando uma coluna a outra, tá? Então, eu usei o modelo de grade. Se você escolher aí, olha, você vai ver. Modelo de grade? Aqui, olha, onde tem múltipla escolha. Aqui, olha, grade de seleção, isso. Eu cliquei aí. E aí, então, isso. Aí eu criei uma coluna, 2 colunas e pedi que eles relacionassem, tá? Indicando, vamos dizer, verdadeiro e falso. Certo. E aí, a dificuldade foi o seguinte, que aí a pontuação, quando eu vou gerar lá na chave, que eu coloco as respostas, ele pergunta para mim o valor de cada quesito desse. Então, às vezes, são valores quebrados, 0,125. Eu só queria entender isso, porque quando eu fechei a prova, eu pedi para uma colega tentar responder. E quando ela me respondeu, ela saiu com a nota 0, não entrou os valores que eu tinha estabelecido para cada quesito, entre, por exemplo, do verdadeiro, do falso, entendeu? Então, eu criei aí nessa linha e nessa coluna alternativas. Será que você colocou isso aqui, exigiu uma resposta em cada linha? Não, eu coloquei, isso aí está certinho, saiu direitinho, isso aí eu tive esse cuidado. Saiu a resposta, só não saiu a nota, não gerou a nota, porque eu tinha, quando eu for lá na chave de descrição, que vou... Deixa eu botar aqui, mas eu só estou rascunhando aqui, você falando e eu pensando para entender o ponto. Vamos pensar aqui o ponto, eu colocar assim, você colocou o ponto aqui? Preste atenção, eu nunca tinha feito com grade nas minhas provas, mas olhando agora o próprio formulário, olha o que é que acontece, seleciona as respostas corretas. Então, quando ele diz selecione as respostas, então, esse aqui está correto e este está correto. E eu coloquei um ponto aqui, ó, vale um ponto, essa é errada, mas se ele deixou como errada, valeu um ponto. Uma possibilidade, também tem essa possibilidade que você fez, mas existe uma possibilidade chamada captura de tela. O que é a captura de tela? Captura de tela por exemplo, às vezes a gente, principalmente quem é dessa área de saúde, de matemática, às vezes tem códigos que você não tem como fazer, digitar,
não é? Então, você vai lá, cria uma imagem, captura a tela e vai colocar aqui como imagem aquela opção. E aí você coloca, digamos, se você tivesse a opção, não tinha como você copiar, eram três, premissa 1, 2, 3. Aí aqui você colocaria as opções 1 e 2 certa, 3 e 4 certa, 5, entendeu? Isso que você porque fez. Na nesse caso, relação, Eliette, né? eles não estavam buscando certo ou errado, eles estavam buscando relacionar o cuidado com o nome da cirurgia. Então, quando você, nessa alternativa da grade, eu achei fantástico, porque você consegue fazer associação entre uma coluna e outra. Mas a minha dificuldade foi exatamente em pontuar, porque eu não consegui gerar pontuação na correção automática, entendeu? Não Eu apareceu. Eu falei, não Eu sabia onde acho errei. vai ter que olhar cada possibilidade daqui do formulário, não é? Quando vai fazer essa alteração, para poder perceber se vai ou não. Porque quando eu coloquei aqui 1, 2, 3, ó, 3 linhas, coluna 1, digamos, vamos botar aqui coluna 2, coluna 3. E aí eu tinha dito aqui a chave de resposta. O que eu estou percebendo é que talvez não faz a correlação. Será que é isso? Não Talvez sei. a Na gente, realidade, talvez a gente precise quando você fazer vai o para que visualizar a questão, Eliette, aparece bem direitinho. Você pode, para cada linha, você pode assinar somente uma vez. Essas são alternativas que você pode estabelecer lá na questão. Agora, entendi. realmente, as notas eu não consegui. Eu fui para cima, fui para baixo, não consegui de jeito nenhum A fazer com que, ao final vamos dizer, daquela avaliação, o aluno já fosse possível ter a geração da nota para ele mesmo, entendeu? Não consegui. Entendi. Eu já vi questões feitas desse jeito que eu estou te falando, mas é a captura de tela. Eles colocam como se fosse uma imagem, aí diz qual seria digamos, a associação, a ordem que ia ficar, 4, 5, 6, é a opção 3, aí você colocaria o que seria na parte da pergunta e a parte que são as alternativas, você colocaria as opções. Eu já vi nesse formato. Nunca usei nesse jeito. A gente pode até testar, né, com outras para ver se daria certo, para tentar descobrir se tem, mas eu não conheço. Eu já vi, inclusive, naquele tutorial que eu coloquei lá dos formulários, está na parte da sala do Google. Tem aqui, deixa eu voltar lá, essa aqui só foi teste. Aqui, na sala do Google, olha aqui, ó. Documento, criar formulários para avaliação, tá vendo? Aqui, publica, aqui é tudo sobre o formulário, aqui, ó, criar formulário. Quando você cria o formulário, tudo mais, aí nesse vídeo, ele como conferir as notas, ele vai falando aqui nesse tutorial de algumas questões que a gente não consegue colocar no estilo da questão, direto no Google. Aí ele ensina como fazer a captura de tela, que é como se fizesse um printer, uma fotografia, e depois colocasse lá, na parte da imagem. Entendi. É nesse sentido. Eu já vi assim, por isso que eu disse, será que não é esse caso? Mas é uma. Depois eu vou, vou mexer também e vou ver se eu consigo também arrumar uma resposta. Se não conseguir, eu vou dizer também, não consegui. Por favor, me ajude, me socorra, porque eu trabalho muito com associações, entendeu? Eu me peguei numa situação que eu não consegui gerar nota automática. A questão não foi nem elaborar a questão, que eu apanhei, claro, mas Claro. cheguei a um ajuste, mas para gerar nota não consegui. Ok. Mais alguma questão, meus amores? Eu respondi as que me fizeram. Falta mais alguma? Acho que Tá ótimo.
Agora eu acho que é só o treino mesmo, É só treinando, descobrindo, refazendo, exercitar. é só... Dever de casa, só falta o dever de casa. Agora, Lembrei de um. Lembrei de uma questão agora. Vamos ver. Porque, assim, tem colegas que estão querendo compartilhar o próprio slide, né? O antigo PowerPoint da gente, só que com o comentário daquele slide. Naquele PowerPoint. Então, ele deseja gravar ou a voz, ou até mesmo fazer o videozinho que ele fique minimizado com aquele PowerPoint, para que o aluno que não pode assistir no momento síncrono à aula, ele veja o PowerPoint, mas também escute o comentário do professor naquele momento. Aí uma colega me enviou a videoaula que ela começou a gravar. Ela pegou simplesmente os slides que ela já tinha de aulas prontas, antigas, e disse, olha, eu tentei colocar e a minha voz, para mim, aparece. No momento que eu estou passando aqui no meu computador, eu escuto perfeitamente. Quando eu compartilho, que coloco no Google Classroom, quando a gente vai baixar e que faz o download e que vai escutar, a voz dela não é ouvida. Olha, O que é que pode ter acontecido? eu percebi o seguinte, lá na sala de aula, inclusive naquele que eu mostrei, que eu fiz para vocês, ó, vou voltar lá, foi em atividades, não foi isso? Aqui, gravar uma atividade. Veja, se eu colocar aqui, jornada PowerPoint, veja, se eu colocar assim, certo? aparecer na tela, Eliette. Ele não fica sem aparecer nada. Eu tenho que colocar, abrir como apresentação. Aí, como apresentação, ele vai aparecer. No caso, compartilhar a tela inteira, né? Compartilhar a tela inteira. Isso. Não está aparecendo sua tela para a gente. Ah, gente, desculpa. Eu aqui fazendo, esqueci de compartilhar para vocês. Ai, ai, ai. Como eu digo para os meus alunos, carrapato não tem paz. Eliette, só um minutinho. Eu acho que essa colocação de Renata vai ser a mais comum. Como a maioria dos professores já tem seus materiais prontos, então vão tentar exatamente fazer isso, colocar áudio nos seus PowerPoints. E essa tentativa, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Porque como eu estou pelo celular, eu já vi que tem uma série de dificuldades. Já saí algumas vezes, meu áudio foi cortado. Eu acho que é o problema que apresenta no próprio celular para o uso desses aplicativos. Por isso que eu já estou testando no celular. Mas a minha questão é, quando a gente tem uma dificuldade como essa, é uma questão de ordem prática. A maioria dos professores já tem muito PowerPoint pronto, de seus materiais, enfim, de disciplinas que já lecionam há um certo tempo. A gente já tinha 15 dias de aulas, quando entrou nesse processo de interrupção, e tem muita coisa pronta. Então, como muitos vão querer fazer esse ajuste, pegando a fala de Renata, minha questão é, como a gente colocar esse áudio nesse PowerPoint e, ao disponibilizá-lo na sala, termos a certeza que o nosso aluno, ao acessar, consegue ouvi-lo, considerando que o nosso aluno vai estar utilizando, na sua maioria, um celular. Ok. Olha, além da opção, assim, como digamos, cada celular não, mas eu diria assim, cada tecnologia pode ser o que não tenha possibilidade, eu acho que a possibilidade legal é aquela que a gente deixa... Estão vendo aí o PowerPoint? Não. Estão vendo a tela? Lembra que eu falei aqui, olha, aqui em arquivo, certo? Quando eu vou salvar, tá lá salvo, eu posso salvar em MP4. Aí eu salvei em forma de vídeo. Aí não tem como não salvar. Porque se eu salvar no PowerPoint, ele vai abrir, se a pessoa abrir na versão PowerPoint,
certo? Da Microsoft mesmo. Para não correr o risco, eu sugiro vir direto aqui, antes de mandar no modelo PowerPoint, você manda no modelo de vídeo MP4. Olha, onde foi que eu fiz isso? Voltando aqui, ó, arquivo. Só uma coisa, que a tela está parada a sua tela, pelo menos para mim. Tá, então deixa eu voltar. Eu não estou vendo esse movimento que você está fazendo, tá entendendo? Pronto, agora pode ser. Esse movimento é importante, né, Elis? Que vai ser a maior angústia. Pronto, eu vou fazer o seguinte, só um minutinho, eu vou apresentar. Desculpa atrapalhar de novo, mas era só para... Não, mas vocês fizeram certo, não adianta eu estar falando e vocês não estejam vendo, né? Pronto, estão vendo agora o PowerPoint? Pronto, abri. Cadê o cursor? Mexa aí com o cursor. Pronto, agora sim. Para a gente ver como faz. Pronto, agora sim, tá? Pronto, aqui está o meu PowerPoint, certo? Então, digamos que se eu quisesse gravar, eu ia gravar aqui, como a gente já viu, tudo mais, eu gravar e colocar a imagem, aquilo que a gente já falou. Nesse caso agora, eu não estou conseguindo colocar minha imagem porque eu estou usando a minha câmera para outra finalidade, né? Que é para falar no Meet com vocês. Mas você fazendo só, gravando no PowerPoint, vai aparecer a imagenzinha como eu mostrei. Quando você conclui, a gente não faz simplesmente o salvamento aqui, não é? Então, ele ia perceber a minha voz se ele abrisse no PowerPoint normal. Se for em outra ferramenta do Google, que é aquela ferramenta para o web, ele pode não abrir, foi isso que vocês me disseram. Então, a minha sugestão que eu estou dando entrou aqui, salvar como, no lugar de salvar PowerPoint, você vai aqui. Você, claro, salve uma versão no PowerPoint, lógico, para ter, para você, porque qualquer coisa você volta lá. E salva outra versão aqui, ó, MP4. Aí você salva. Essa foi uma dica fantástica. Perfeito. Mas vai salvar um vídeo mesmo, vai ser um vídeo. Perfeito. Aí não Eu vai acho ter... que essa vai ser o pulo do gato. Olha, agora estão vendo que ele ainda está criando aqui, ó, está salvando, porque vai ser em forma de vídeo. Claro, esse aqui não vai ter áudio nem voz, porque a minha imagem, porque era outra. Mas ele, olha ele aqui, ó, como ele demora, porque ele está formando um vídeo mesmo para a gente. Fantástico. Mas não corre risco, né? De aluno reclamar. E nós já temos esses slides prontos, vai facilitar a nossa vida. Ok? E a própria operacionalização. Ok, maravilhoso. Agora, durante o processo, as dúvidas vão surgindo, vão aparecendo e a gente vai aprendendo junto. Pronto, o que a colega me mostrou ali, eu já vi, dá uma olhadinha naquele tutorial, como eu te falei, daquele do formulário, de como vários tipos de questões diferentes que não cabe, não tem como a gente fazer ali. Eu vou ver como é que daria, se daria certo, mas eu acho que não, mas vamos testar, é só testando, vocês não viram um monte de teste que eu tenho conta só de teste. Eu, de qualquer forma, eu vou Nordeste bambulindo. Eliette, eu vou precisar sair, mas de qualquer forma agradecer muitíssimo a você e a todas as colegas que puderam colaborar nas minhas dúvidas, aprendi pra caramba hoje, foi ótimo, muito obrigada. O bom é isso, realmente fazer a pesquisa, a gente na troca, não é? Eu acho que isso que nós fizemos aqui, depois deve ser um novo movimento. Fazer isso com o seu grupo, com o seu departamento, com os colegas, e assim um vai se afinando e o grupo vai crescendo, vai dominando mais as ferramentas. Eliette, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai disponibilizar essa gravação lá na nossa sala? Porque surgiram tantas questões importantes aqui que até para a gente ouvir essas... Você vai? Sim, eu disponibilizo o link para você. Se não, na sala, no próprio grupo, eu posso disponibilizar o link, tá bem? Tá ótimo.
Pois, meus amores, obrigada também. Estou aqui precisando, pode me procurar e também pode estar certo, que eu precisei, eu vou procurar vocês. E cada vez a gente vai aprendendo juntos. Um abraço. Obrigada, Otávio.